Olá, eu sou o pastor Dei Paniago e essa é a leitura bíblica diária deste dia. Ela se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, e diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vou repetir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É importante localizar o momento e quem está falando esse versículo. São palavras do grande apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Após atravessar o Egeu, Paulo chega a Macedônia, passa pelas cidades de Filipos, de Tessalônica e Bereia. Depois continua seguindo ao sul e chega à região da Acaia. E a primeira cidade que ele vai pregar o evangelho é a tão famosa e histórica Atenas dos filósofos. Paulo chega naquela cidade e fica impressionado na quantidade de templos que tinha naquela cidade, a quantidade de deuses que eram adorados ali nessa cidade. E o que chama a atenção a ele, que ele vê um altar que não tinha imagem nenhuma em cima, e o altar estava honrando o que os atenienses chamavam de o Deus desconhecido. Esse altar é o ponto de início da pregação do apóstolo Paulo ali em Atenas. A hegemonia dos filósofos que estavam ali eram de epicureus e estoicos. Então, usando esse altar sem Deus nenhum, ele apresenta o Deus que ele prega. E essa primeira parte do versículo diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Observe que Paulo fala a essas pessoas que tinham um conceito errado de Deus. Ele tinha a mensagem do Cristo crucificado. Só que ele não começa a partir de Cristo, mas ele começa consertando o fundamento. Começa falando do Deus que fez os céus e a terra. Todas as falsas religiões do mundo baseiam-se numa visão falsa de Deus. Lembre-se que você deve começar a pregar a palavra onde as pessoas estão e não onde gostaria que estivessem. Paulo não começa com provas filosóficas da existência de Deus. Era admitido deuses ali entre os atenienses. A maioria das pessoas crê em algo chamado Deus, como os atenienses também criam. Todavia, o sermão de Paulo começou onde o Antigo Testamento começa. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, referindo-se ao Deus que fez o mundo. Paulo estava dizendo que eles não haviam feito Deus, mas que Deus os fizera. Eles não tinham feito uma casa para Deus, mas Deus fizera uma casa para eles, a terra. Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. As palavras de Paulo refutavam o conceito materialista dos epicureus, de que este mundo veio a existir como resultado de uma colisão de átomos casual. Eclesiastes 1:9 diz assim: O que foi, isto é que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Você vê que a teoria do Big Bang, ela é muito mais recente do que essa teoria da colisão de átomos casual dos epicureus ali no primeiro século.
Aí o sábio Salomão fala: nada há de novo debaixo do sol. Sempre que alguém fala uma coisa e se gaba de inventar essa coisa, mas se olhar para o passado, alguém já pensou igual. É isso que ele está querendo dizer. Qualquer compreensão correta do propósito da vida deve começar com uma compreensão correta do reconhecimento do Criador. Está lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias. Quando eu falo mocidade, está falando de uma pessoa racional, né? Uma pessoa que sabe distinguir a sua mão direita e da mão esquerda. Então, se você tem inteligência, liberdade para pensar, meios para estudar, você deve pensar sobre o seu Criador, honrar o seu Criador. Satanás continua a lançar um ataque intrépido contra o conceito da criação especial. Sempre inventam-se outras teorias, não há nada novo debaixo do sol. E precisamos nos opor, como Igreja do Senhor, Sal da Terra e Luz do Mundo, diligentemente à mentira do diabo de que viemos por acaso a este mundo. Segunda parte. Sendo o Senhor da terra e do céu, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo prossegue revelando que o Deus que ele prega fez todas as coisas. Com essa afirmação de sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem tampouco é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. A afirmação que Deus não habita em templos humanos se refere à imensidão de Deus. Ele não está falando que Deus não está nos templos destinados a ele. Quando eu digo imensidão, eu quero esclarecer que eu estou falando que ele não pode ser contido por um só lugar, tá? Essa afirmação não é exclusiva do apóstolo Paulo. Aí em Atos 7:48, essa frase também é usada pelo diácono Estevão, um pouco antes do seu martírio. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7:48. Habita quer dizer que ele não mora ali. Não está falando que ele não se manifesta ali, tá bom? Ambos fazem referência à profecia de Isaías, que diz, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Antes de Isaías temos também as palavras do rei Salomão. 1 Reis 8:27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Veja a imensidão de Deus. Não é apenas o templo que não pode contê-lo. A terra também não é capaz de contê-lo. Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Paulo usa essa frase porque ele está cercado pela maior hoste de templos pagãos que havia no mundo, Atenas. Distante dali estava o templo de Zeus, o maior que já havia sido construído. Abaixo ficava a praça envolta com ídolos e templos, e acima ficava a Acrópole, com mais de 40 templos, incluindo o incomparável Paternon. Deus, porém, não precisava de templos, por mais belos que fossem. Diferente dos ídolos daqueles templos, sem vida e inúteis, Deus não precisava que os atenienses o servissem, mas eles sim precisavam da sua ajuda. É isso que Paulo está querendo passar para os atenienses que estão ouvindo nessa afirmação que Deus não habita em templos humanos, porque o homem não pode o servi-lo, tá? Um pouquinho para tirar e esclarecer essa questão que muitos usam esse versículo, até para não ir na igreja. A Deus não habita em templos humanos.
Eu quero só citar aqui, quando José e Maria levam Jesus na Páscoa, quando ele tinha 12 anos de idade. A Bíblia vai nos dizer que por conta até deles andarem em caravana para voltar para Nazaré, esqueceram Jesus. Achavam que ele vinha vindo com parentes, com crianças na caravana. E quando se deram conta, voltaram atrás para procurá-lo. E procuraram ele cerca de 3 dias. E a Bíblia vai nos dizer que eles resolvem procurar no templo. E ali presenciam Jesus junto com os doutores. Os pais de Jesus foram cobrá-lo. Estamos procurando você há tanto tempo. E Jesus deu uma resposta surpreendente para eles e que serve para nós neste dia. Me procurando? Me procurando aonde? Por que não vieram aqui primeiro? Não sabia que me convém tratar dos negócios do meu Pai? O que eu quero dizer para você? Procure uma igreja. Convém para Jesus estar nesse lugar. Esse lugar foi separado para que homens e mulheres buscassem o Senhor. E estando eles reunidos em seu nome, Jesus se manifesta, mas não mora ali. Ele mora dentro de nós. Amém? Maravilhoso Deus, te exalto e te adoro por mais um vídeo gravado. Por cada um, Senhor Jesus Cristo, que teve a paciência de ouvir essa pequena palavra. Pai Santo, tremendo, que possamos, Senhor Jesus Cristo, entender a Tua palavra, não sermos meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina, mas nos alimentarmos, Senhor, do verdadeiro leite espiritual, Senhor. Pai Santo e maravilhoso, dai-nos um crescimento, uma maturidade para sairmos do leite e nos alimentarmos de comida sólida, Senhor, para chegarmos à estatura de varão perfeito, de obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Pai Santo, tremendo e maravilhoso, ajuda-nos, Senhor Jesus, a ouvir a Tua voz em meio às palavras da Bíblia. Amém. Que Deus os abençoe.